Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, hoje nós vamos estudar Instruções dos Espíritos, Bem e Mal Sofrer, capítulo 5, nós vamos estudar o item 18. Essa mensagem é do Espírito Lacordaire. Foi em abril de 1863. Jean-Baptiste Lacordaire. Ele foi religioso, tá? Ele nasceu em 1802 e desencarnou em 1861. E essa mensagem é de 63, 1863. Então, essa mensagem ele trouxe 2 anos depois da desencarnação dele, tá bom? E ele vai falar do bem e do mal sofrer. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus? Vamos nos concentrar na oração, pedir o amparo da espiritualidade para que possa nos envolver e preparar nosso sentimento para tudo aquilo que nós vamos receber essa noite, tá bom? Amado Mestre Jesus, estamos nós aqui reunidos mais uma vez em nossos lares. Se aqui nós estamos, é porque conseguimos te encontrar nesse Evangelho. Porque quando te encontramos, sentimos alegria, sentimos bem-estar, sentimos confiança, sentimos amparo, sentimos consolo. Porque essas, Senhor, também são as nossas necessidades aqui na Terra. Então gostaríamos de receber de Ti um grande abraço, para que todos nós possamos, todos nós adultos, jovens, crianças, que irão fazer parte desse futuro, que seja um futuro melhor do que vivemos o de hoje. Que elas possam, Senhor, aprender hoje o Teu Evangelho para viver mais cedo o Teu Evangelho. Que nessa noite, Divino Amigo, queremos falar do bem e do mal sofrer e entendermos o que são as provas, qual o propósito do sofrimento aqui na Terra, Senhor. Prepara o nosso coração, a nossa razão, para que possamos de forma lógica entender o nosso comportamento ideal aqui na Terra, que é o comportamento moral. Porque bem nos falaste, Senhor, que daqui o Senhor não iria sair enquanto houvesse uma lágrima. Envolve a tantos e tantos grupos, países que vivem o sofrimento, não por uma escolha divina, mas por uma ingratidão e perversidade humana. Muito obrigada, Divino Amigo, que a Tua paz possa nos envolver e nós te pedimos a permissão para iniciarmos mais um Evangelho. Graça te damos, Senhor, que assim seja.
Então vamos preparar assim a nossa linha de raciocínio para a gente mergulhar nesse bem e mal sofrer, para a gente entender bastante. Então vamos partir do princípio que nós somos espíritos. Eu não vou dizer espíritos imperfeitos, porque como nós somos criação divina, tudo que Deus cria é perfeito. Então nós somos espíritos perfectíveis, ou seja, nós temos a capacidade de nos aperfeiçoar. Foi assim e é assim que Deus nos criou. Perfectíveis, com a capacidade de desenvolver e nos tornarmos a cada dia um ser humano melhor. Nesse nosso processo de evolução, em que Deus envia provas, todo o espírito, todos os espíritos que estão neste universo, passando pela experiência das encarnações em qualquer planeta, porque todos nós temos a mesma origem, simples e ignorante, em épocas diferentes, porque Deus nunca para de criar. Nesse momento, Deus continua criando. Meu Pai trabalha, lembra de Jesus? Meu Pai trabalha incessantemente. Então, Deus nunca para de criar. Nós não temos ainda a capacidade intelectual e emocional de entender isso, mas Deus nunca para de criar. Então, nesse nosso processo de evolução, a nossa maior tendência realmente é divina. Nós somos filhos de Deus e temos, usar um termo material, mas para a gente entender, temos o DNA divino. Nós temos toda uma tendência a fazer o bem, a ser bom, a ser um ser moral. Então, das criações divinas, alguns se rebelam, alguns se revoltam. E nós, os terrícolas, fazemos parte desses alguns. Por isso que o nosso Senhor Jesus nos falou assim: eu vim para os doentes. E eu sempre repito isso, o planeta Terra, ele é um planeta bem pequenininho. Então, se você for, por exemplo, colocar o planeta Terra e colocar Júpiter ao lado, que faz parte do nosso sistema solar, Júpiter é uma bola de basquete. E o planeta Terra é um grão de areia próximo a Júpiter. E Júpiter já é um planeta onde ali habita espíritos muito superior. Onde a encarnação já nesse planeta não são mais em corpos tão animalizados como o nosso, animalizado na condição de ter toda a aparência de um animal, de uma forma. Então a gente come, a gente bebe, a gente dorme, a gente procria, de uma forma muito fisiológica ainda. A gente come outros animais, a gente precisa comer para manter o corpo vivo. Então a gente ainda tem um sistema orgânico muito primitivo ainda. Já nesses planetas que já são espíritos mais evoluídos, quando eles encarnam em corpos que não são mais tão densos como o nosso. Então, ou seja, nós aqui, e nós temos também um planeta que é do nosso sistema solar, Marte. Então, Marte era um planeta que estava inferior à Terra. Então, agora Marte passou da Terra. Passou porque o grupo que está lá se tornou mais evoluído do que o grupo que está aqui. Então, nós, os terrícolas, somos espíritos muito renitentes ao mal. Então, por exemplo, nós somos tão renitentes que se eu falar alguma coisa aqui que te incomoda, tu já se torna um inimigo meu. Você já critica, você já acha... Então, mesmo a criatura tá vindo aqui, se predispondo a fazer o bem, nós temos a capacidade de criticar e de tentar destruir a imagem da pessoa. Então, nós somos esse tipo de pessoas mesquinhas muitas vezes. Outra coisa, por mais que nós estejamos errados, nós queremos dar nó em pingo d'água, queremos adaptar o ensino de Jesus à nossa capacidade, ao nosso prazer, às nossas necessidades. Então a gente é capaz de deturpar tudo para que eu possa ser inserida naquilo que, na verdade, eu estou equivocada. Então, nós somos seres humanos, nós somos criaturas
Por isso é que os espíritos nos chamam de espíritos o quê? Rebeldes. Então, a rebeldia é: eu já sei, eu já aprendi, já me falaram milhares de vezes, mas eu insisto em fazer o errado. Então, isso é a rebeldia. Então, como é que o papai corrige? Como a lei de Deus está escrito na consciência e a programação era me mandar provas, eu acabo fugindo das provas ou me revoltando contra as provas e transformando as provas em expiações. Agora, meus irmãos, é assim. Quanto mais nós nos rebelamos contra a divindade, mais nós sofremos. Porque seguir a divindade, seguir a Deus através do nosso Senhor Jesus, através de todos os espíritos que Jesus enviou para nos ensinar, isso seria o caminho da felicidade e o caminho mais curto para chegarmos ao nosso destino, que é a perfeição relativa, mas a perfeição relativa comparada a Deus. Mas é uma perfeição. Então a gente está retardando. Então quanto mais nós retardarmos, mais nós iremos sofrer, mais dificuldades. Tati, a senhora já falou isso tantas vezes, mas como é que eu tenho que fazer isso na prática? Como é que eu tenho que fazer? A gente tem que aprender a valorizar muito mais as coisas da alma do que as coisas do corpo, do que as coisas de ordem material. Eu tenho que cuidar do corpo e devo cuidar do corpo, mas eu não posso colocar isso como algo primordial na minha vida, como algo principal. O corpo, ele é meio, ele não é fim. A vida material é meio, mas também não é fim. Então eu supervalorizo muito as coisas da Terra como se eu fosse viver aqui eternamente, em uma encarnação. Então, quantas existências eu já tive aqui na Terra, quantas personalidades já vividas, quantas situações vividas, quantos relacionamentos vividos, quantos corpos diferentes. E tudo é transitório. Então, se eu paro para pensar, se a vida está difícil, se eu estou passando por uma situação difícil, ela não é eterna. Vai parar, uma hora acaba. Nem que seja eu desencarnando, mas vai acabar. Porque faz parte. Então, aqui é transitório. E o outro ponto que a gente tem que entender é que muitas vezes a dificuldade da vida, eu estou construindo a dificuldade da vida. Eu faço muitas vezes com que a vida fique péssima. Eu não contribuo para nada. Jesus não nos pede a perfeição. Jesus nos pede que nos tornemos pessoas moralizadas. Pessoas moralizadas. Só isso. Não é para eu ser anjo, é para eu ser um ser moral. Então, a gente usa de uma forma até esdrúxula, mas imagina você ser um trabalhador espírita, casado ou casada, aí você sai da atividade e vai encontrar um amante ou uma amante. Imagina você sendo um espírita político e dentro da tua política você anuir com um crime. E você é espírita. Então, as pessoas às vezes nos olham buscando uma perfeição. Não. Antes de chegarmos à perfeição, nós temos que aprender a ser moral. Um ser moralizado. Se eu saio da minha casa, vou para a casa de outra pessoa para falar mal, para denegrir, para colocar um contra o outro, que tipo de ser humano eu sou? Um ser moral faz isso? Um ser moral fura a fila? Um ser moral falsifica informações? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vamos para a leitura? Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse:
Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Fecha aspas. Então, quando Cristo diz bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, então, aflito, obviamente, passando por aflições. Reino de Deus é um estado de consciência. Reino de Deus não é apenas um espaço. Não é um espaço que eu sou conduzido. Jesus sempre fala isso. O reino de Deus é o teu mundo íntimo. Se o teu mundo íntimo está em paz, tu descobriste o reino de Deus. Logo, o teu mundo íntimo vai estar de comum acordo com o espaço, vou assim dizer, com um grupo que está dentro do teu ciclo de afinidade, do teu ciclo familiar. Então, quando nós desencarnamos, quando nós saímos do corpo, nós apenas vamos ver o nosso grupo de afinidade. Então, se eu sou um espírito que estou em luta diária contra as minhas más tendências, você pode ter certeza que você será muito bem acolhido. Agora, se eu sou um espírito que apenas continuo bebendo da fonte, mas não me alimento dessa fonte, continuo seco, de coração, de sentimento, de atitude. Então, eu não faço esforço para me tornar um humano melhor, logo, as minhas companhias serão viciosas. E ao sair do corpo, eu vou apenas ver os viciosos com quem eu andei uma encarnação inteira. E estarei no mesmo espaço dos viciosos. Isso é uma lei, que é a lei da sintonia, e que é uma lei inderrogável. Então, eu não estarei em sintonia apenas por estar ouvindo ou apenas por estar frequentando uma instituição religiosa. A minha sintonia, ela estará de comum acordo com a minha vivência, a minha conduta moral, o meu esforço. O que diz o Espírito de Verdade no Evangelho? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, quanto maior o esforço para domar, gente, domar, você doma animal. Então, é como se ele falasse o nosso comportamento primitivo, domar. Então, se eu estou em luta para domar as minhas más inclinações, tenha certeza, você será muito bem recebido. Então, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Fecha aspas. Não se referia Jesus, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, estejam no trono ou sobre a palha. Ou seja, o bilionário e o miserável que está na palha, todos sofrem. Não existe um ser humano na face da terra que não passe por dores. Não existe. Então, ele diz assim, quando Jesus falou bem-aventurado, ele não está falando, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, porque na terra todo mundo sofre. Então, todo mundo sofre, então logo todos são bem-aventurados, todos estarão no reino de Deus? Vamos ver o que o Lacordaire vai falar. Mas, poucos sofrem bem.
poucos compreendem que somente as provas bem suportadas, podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, bem, já aprendemos. Todos sofrem, todos sofrem. O pobre ao bilionário sofre? Sofre. O bonito sofre? Sofre. Aquele que não é considerado bonito também sofre? Todos nós sofremos, beleza. Todos vão para o reino de Deus? Não, só aqueles que sabem sofrer. Então vamos ver como é que é saber sofrer? Olha só. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Provas bem suportadas. Por quê? Por que sofrer? Por que passar por provas? É passar por provas. Por que eu tenho que passar por provas? Meus irmãos, como é que eu posso falar com conhecimento de causa, de humildade? Porque imagina, nós estamos sendo preparados para sermos professores dos nossos irmãos que estão talvez sendo criados agora, não sei. Porque nós também um dia estaremos ao lado do Pai para ajudar no trabalho. Jesus faz isso. Nós conhecemos outros espíritos superiores, Jesus já é um Cristo, mas nós conhecemos Emmanuel fazendo isso, o nosso Chico Xavier fazendo isso, o nosso Francisco de Assis fazendo isso, tantos e tantos outros ajudando. Vamos pegar os filósofos antigos, vamos pegar Sócrates, vamos pegar Aristóteles, vamos pegar o Platão, essa sequência espetacular, esses dois discípulos de Sócrates, ensinando para a gente a moral, a conduta, a ética, né? Então nós nunca deixamos de receber ajuda, nunca, sempre vindo. E esses já são trabalhadores. Então como é que eu vou falar de ética se eu não vivo a ética? Como é que eu vou... Porque falar como um trabalhador de Deus, nosso Pai, a gente só fala com conhecimento de causa. Para ser um trabalhador de Deus, nosso Pai, quando Ele envia, nós temos o perfeito conhecimento e vivência. E vivência, por exemplo, eu estou aqui falando, mas eu tenho muito mais conhecimento do que vivência. Mas para ser um trabalhador do Pai, nessa responsabilidade com uma imensidão, não, você tem que ter o conhecimento pautado já na vivência. Então, como é que eu vou falar de humildade se eu nunca vivi essa experiência? Como é que eu vou falar de egoísmo se eu nunca vivi e superei? Como é que eu vou falar de perdão se eu nunca vivi essa experiência? Então, para que eu possa conquistar todo o meu processo de evolução, eu tenho que passar por todas essas experiências. Então, a aprovação são as experiências. Nenhum de nós conquistarmos qualquer posição apenas por termos conhecimento. Não, é necessário a vivência. Então, em cada encarnação, eu tenho aprendizados a serem realizados, que não tem absolutamente nada a ver com a expiação. Então, eu tenho que cuidar do meu uniforme para eu permanecer aqui e não posso e não devo arrumar nenhuma encrenca. Tia, o que é arrumar encrenca? Tia, fala para mim, o que é arrumar encrenca? Gente, as encrencas aqui na Terra são algo que a gente conta no dedo, porque a gente repete sempre. Se nós formos avaliar, tá tudo em torno disso. E eu ainda digo assim, gente, são 3 tópicos. Poder, sexo e dinheiro. Nós estamos há milênios arrumando expiações por conta desse tripé. A gente machuca as pessoas. A gente mata por conta de dinheiro, por conta de poder, por conta de sexo. Então, se você for acompanhar a história da humanidade, quais são as maiores lutas? Quais são as maiores guerras? Quais são as encrencas de uma vida social e familiar? Então, isso daí não são provas, isso daí eu usei o meu livre-arbítrio indevido e arrumei um débito. Então, isso aqui é uma coisa.
Provações são outras. Então, mesmo as expiações que eu vou ter que corrigir, eu vou ter que sofrer as consequências, eu vou passar por ela e normalmente a expiação a gente passa reclamando. A gente não se acha merecedor, nós temos certeza que somos vítimas. Na aprovação, não, a aprovação é de ordem moral, né? E aí eu posso, nessa prova eu posso me rebelar ou eu posso simplesmente passar. Na expiação, vamos fazer um esforço, então tendo essa lição de hoje, não vamos reclamar não. A gente pode até chorar, porque dói. Mas que esse choro não seja acompanhado de desespero, nem de revolta contra Deus. E que a gente possa perguntar assim, qual é a lição que eu tenho que tirar de tudo isso? Qual a lição? Então, se nós estamos passando por dor nesse momento, seja de que ordem for, não questiona, é prova, é expiação. Não. Isso nessa hora não é importante. O que é importante é você perguntar, nós perguntarmos. Qual é a lição que eu tenho que aprender de tudo isso? Por que eu estou passando por isso? Até que ponto eu contribuí para tudo isso? Então, fazendo essas perguntas, jamais se revoltando, porque, gente, tem dois tipos de revolta. Tem a revolta que tu grita, esperneia, reclama, e tem a revolta que tu te abandona. Tu deixa de lutar, tu te entrega. Isso também é um ato de revolta. Se não é do jeito que eu quero, eu vou me entregar. É um suicídio. Então, quando a gente fala em aceitação, não é uma aceitação passiva, é uma aceitação ativa. O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Como é que eu posso lutar? Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. Por exemplo, às vezes você ficou com a responsabilidade, que é um dever, de cuidar de um ser adoecido, e às vezes esse ser é seu pai e sua mãe. E você se põe a reclamar ou abandonar. O desânimo é uma falta. Lembra que ainda há pouco eu estava falando do abandono de si? O desânimo já é uma falta. É um ato de rebeldia. O desânimo é uma falta. Então, otimismo. Vamos para frente. Qual é o próximo passo? Vamos ver o que eu posso fazer. Vamos ver para onde que eu posso ir. Vamos ver. Sempre tem saída. Eu agora não estou na cama, não estou podendo fazer isso, estou podendo fazer aquilo. É hora de estudar. Olha aí o EOS, vamos ouvir. Se eu posso ouvir, eu vou usar esse recurso. Eu vou aprimorar a alma. Então, muitas vezes, nós somos chamados para aprimorar a alma. Vocês devem conhecer a história do Jerônimo de Mendonça, o gigante deitado. Ele era tetraplégico e era palestrante. E as pessoas iam para lá reclamar da vida para ele. Para um homem tetraplégico e cego. Tetraplégico e cego. E ele tinha um humor. Era ele que dizia pro Chico, muita paz, Chico. Aí o Chico respondia, não, meu filho, é muita pá.
Por isso que a gente diz a paz do Cristo, muita paz. Não é muita paz, não, meu filho, é muita paz, porque a gente só obtém a paz se nós tivermos a paz, que é o trabalho moral. Muita paz para vocês. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações quando vos falta coragem. Olha, Deus vos recusa, Deus nega para mim consolação. Não foi Deus que desistiu, foi você. Você deve buscá-lo. Se a gente está aqui com um desânimo, como é que nós vamos buscar Deus? Logo, Ele não tem como consolar. Você desistiu. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie numa fé viva na bondade de Deus. Fé viva e fé morta. A fé morta, ela não tem ação. A fé viva, ela tem ação. Então, se eu tenho desânimo, se eu me entrego, a minha fé é morta. Não tem movimento. Eu tô lá quietinha. Isso não é renúncia nem resignação, isso é abandono, isso é desânimo. Resignação, renúncia. Renunciar é, eu tenho todo o direito, mas eu abro mão. Resignação é, tá doendo, mas eu não vou reclamar. Não vou me maldizer. E essa resignação, ela é ativa. Lembra? Nunca passiva. Sempre ativa. Sempre em movimento. Sempre buscando. E vamos pegar a irmã Dulce. O que ela dizia? Respirando com muita dificuldade. Edivaldo perguntou como é que ela estava. Ela disse, estou trabalhando para o Senhor. Como, minha irmã, que a senhora está trabalhando? Meu filho, quando eu puxo o ar, eu digo obrigada, Senhor. Quando eu solto o ar, eu digo obrigada, Senhor. Ela está trabalhando, agradecendo. Fé operante. Olha que lição maravilhosa que a gente está tendo hoje. Porque, como bem falou no início, todos nós sofremos. Então, isso é uma lição que a gente devemos nos esforçar para vivermos todos os dias. Sempre que há toque, 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 a dor bater na nossa porta. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie numa fé viva na bondade de Deus. Bondade de Deus. Fé viva na bondade de Deus. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus é bom o tempo todo. A gente diz que Deus é bom só quando as coisas ocorrem do jeito que a gente quer. Quando não ocorre do jeito que a gente quer, a gente acha que Deus não atendeu o nosso pedido. Oxi. Ele já vos disse muitas vezes que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Lembra de Jesus quando fala? Deus não coloca fardo que a gente não consiga carregar. Então, por mais que seja doloroso o que nós estamos vivendo, a gente dá conta. A gente dá conta. Ele já vos disse, não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças. Como a recompensa, guardará a proporção com a resignação e a coragem. A recompensa será tanto maior quanto mais penosa é a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então, às vezes, imagina a gente adquirir uma enfermidade e às vezes é aquela enfermidade que você fez tudo redondo, você cuidou de tudo, você não, foi uma pessoa que conteve a sua alimentação, você fez exercício físico, você fez tudo redondo. Aparece uma enfermidade, aparece uma doença. E uma doença grave. E é aquilo bem assim, ó. Mas essa recompensa deve ser merecida e é por isso que a vida está cheia de tribulações. A recompensa será tanto maior quanto mais penosa é a aflição. Então, mas se nós pensarmos assim,
Se eu pensar, poxa, eu cuidei tanto do corpo, fiz tudo direitinho, estudava, fazia o bem, por que eu estou passando por isso? Se ao invés de pensar assim, se eu estou passando por essa enfermidade, primeiro, eu preciso curar a alma. E essa doença é a cura para minha alma. E é muito melhor eu passar por essa expiação, por esse sofrimento aqui na terra e chegar melhor no mundo espiritual. Então, às vezes a gente acha que a pessoa ter morrido rápido, ter tido uma vida super legal, nenhuma doença, tudo legal, desencarnou com seus 90 anos. E do outro lado. Então, o mérito não é ter tido saúde. O mérito é o que eu fiz com a saúde que eu tinha. Então, às vezes, uma enfermidade, às vezes longa, é uma forma de burilar a alma para chegar no mundo espiritual melhor e não passar por tantas dores. Vê os benefícios, gente? Então, ele diz, a recompensa será tanto maior quanto mais penosa é a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Cheia. O militar, e aí ele vai fazer uma comparação, que não é mandado para as linhas de fogo, fica descontente, porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma promoção, né? Mas você é militar, foi lá para a luta, para a guerra, mas ninguém lhe chama para a linha de frente. Como é que ele vai se aperfeiçoar? Como é que ele vai subir de patente? Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se entrevaria e vossa alma se entorpeceria. Seja como militar. E é interessante quando ele diz aqui, né? Não desejeis um repouso em que o vosso corpo se entrevaria. O que é esse repouso? É uma vida sem provas, uma vida sem expiações, uma vida de lazer, uma vida de repouso, uma vida de férias. Mas foi para isso que a gente nasceu? Acaso nós nascemos para fazer tudo o que queremos? Lembra lá do início? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. E quando oramos o Pai Nosso, falamos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Não é a nossa, não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. Sejamos obedientes a Deus. Por mais que você sinta dor, mas é melhor a dor do sacrifício do que a dor moral do arrependimento. Sede, pois, então, como militar. Não desejeis um repouso em que o vosso corpo se entrevaria e vossa alma se entorpeceria. Porque a gente pararia de evoluir, pararia de crescer. Alegrai-vos. Gente, fica alegre. Quando Deus vos enviar para a luta. Alegrai-vos. Esse alegrai-vos, gente, não é assim, nossa, que legal, descobri que eu tô com uma enfermidade, uhul! Não, isso aí não é assim. Esse alegrai-vos é não te revolta. Dói, gente, nós somos humanos. As lágrimas vão cair. A surpresa, por mais que nós temos a informação de que estamos num corpo físico, orgânico, perecível, a gente ainda se assusta quando pega o diagnóstico ou quando descobre qualquer coisa desagradável. Dói, faz parte. Só que eu tenho um consolador prometido que eu conheço, que nós conhecemos.
eu tenho Deus. Então a gente pega o primeiro impacto, mas começa a luta. Vai para o sacrifício, vai para as lições com força, com coragem. Até o último momento. Lutando. Lembra, não é passivo, é ativo. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Essa luta não consiste no fogo da batalha, mas nas amarguras da vida, amarguras da vida. É uma amargura com um filho, com uma filha, com um irmão, com uma irmã, com um amigo, com o esposo, com a esposa, com o teu superior. Quantas vezes de uma situação dolorosa, vivida, às vezes de humilhação, isso nos impulsiona para novos caminhos? Saibamos aproveitar o não da vida. Essa luta não consiste no fogo da batalha, mas nas amarguras da vida, em que às vezes é preciso mais coragem do que no combate sangrento. Mais coragem do que no combate sangrento, as amarguras da vida. Pois aquele que se mantém firme em presença do inimigo pode fraquejar sob o choque de uma pena moral. Então, às vezes, numa batalha, tu fica firme porque tu estás ali com a arma na mão e você vai. Mas frente a uma batalha moral, a gente cai. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem. Mas Deus lhe reserva a palma da vitória e um lugar glorioso. Olha. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para vós mesmo, com justa satisfação, fui o mais forte. Tá vendo que ele só falou de coisas morais? Olha só a luta. Ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero. Dizei para vós mesmo com justa satisfação, fui o mais forte. Conseguiu superar. Bem-aventurados aflitos pode então traduzir-se assim. Bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto, após o trabalho, virá o repouso. Ah, gente, quanto consolo, né? Como é bom, como é bom. Gente, finalizamos. Foi bom? Deu para aprender alguma coisinha? Então vamos orar? Vamos então fechar os nossos olhos, gente. Nesse primeiro momento, assim, respira profundamente e faça a sua prece silenciosa. Agradece a Jesus. Aproveita esse momento que todos nós estamos juntos. Eleva o teu pensamento e conversa com Jesus. Eu vou te dar alguns segundos. Só você e Ele. Senhor da vida, Mestre amado, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada
por essas lições de esperança, de consolo, de força, de fé, de ânimo para todos nós, espíritos em processo de burilamento. Nós lhe agradecemos infinitamente por essa oportunidade que o Senhor preparou para cada um de nós. Que o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, que se faz presente, que possa, Senhor, colocar sobre cada um de nós as vibrações de que tanto necessitamos, que equilibra a nossa alma, o nosso corpo perispiritual. Abençoa-nos, Senhor, envolve a todos nós e, em particular, Jesus, a humanidade terrena que ainda não te conhece. Obrigada, muito obrigada, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.